Tamo junto. O nosso tema é a família no projeto de Deus, dentro do plano eterno de Deus, como é que é a família. Na minha oração, eu já falei aqui que tem assuntos, a maioria deles já é conhecido de todos vocês, mas é sempre necessário relembrar, alinhar o ensino, para que todos falemos as mesmas coisas. Nosso texto básico, eu vou pedir para a Jaceman ler, vamos ler todo, logo agora no início, de Efésios 5, 18 até Efésios 6, 4. Tá? Sim, eu disse também, como das outras vezes, se não der tempo de terminar todo o assunto, aquilo que faltar, eu deixo num vídeo gravado no YouTube depois, tá bom? Efésios 5, 18 até o capítulo 6, versículo 4. Jaceman, por favor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós vamos usar esse texto como base para o nosso estudo, e vai ser a nossa referência do início até o final, tá? Primeira afirmação que a gente tem é que a família é fruto do projeto de Deus, não é resultado do acaso, não veio a acontecer do nada, mas estava presente desde o início da criação e é base para que o propósito de Deus se realize na Terra. Vou dar uma olhada aqui nessa introdução, como a família aparece lá no Gênesis, tá? Primeiro aparece aí em Gênesis 1, 27 a 28, Jaceman, por favor, e aí imediatamente Gênesis 2, 18 a 25, são os textos que falam, claro, de Adão e Eva. Então, é a formação da família de maneira proposital por Deus. Família faz parte do projeto de Deus. Por favor, Jaceman.
eu não estou conseguindo abrir meu microfone aí, só o anfitrião. Agora consegui. Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esses são os dois relatos da criação. Um relato no primeiro capítulo é um relato geral, que aparece o casal criado como se fosse de uma só vez. O relato do capítulo 2 é um relato detalhado que mostra como aconteceu a coisa. O fato é que os dois relatos mostram a criação da família, e é onde aparece aí a frase que vai se repetir na Bíblia outras vezes: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois um só carne. É a instituição do casamento, a instituição da família. Aí, lá mais para frente no dilúvio, lá mais para frente no Gênesis, vem o dilúvio, e Deus salva uma família na arca e depois dá ordens bem semelhantes a esta família, através de Noé, que ele tinha dado a primeiro casal, através de Adão. Tá? Vamos ler para relembrar, tanto Gênesis 7, versículo 1, quanto Gênesis 9, versículo 1. Por favor. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No capítulo 7 é a entrada na arca, Noé entra com sua família. No capítulo 9 é a saída, e ele recebe a bênção e a ordem mesmo que tinha sido dada a Adão e Eva, de ser fecundos, encher a terra. É o projeto de Deus a partir da família. Lá na frente vem o chamamento de Abraão. Não é? A gente tem Deus chamando Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha filhos, casado com Sarai, e ele sai, tá? E ele prometido mais adiante um filho, quer dizer, é prometido que ele vai ser pai de muitas nações, todas as famílias, as nações da terra vão ser abençoadas através do descendente de Abraão. E no capítulo 18, versículos 17 a 19, há alguma coisa interessante para a gente compreender o papel da família do projeto de Deus. O projeto de Deus vai além da família, óbvio, não é? Mas a família tem um papel preponderante no projeto de Deus, e em Abraão a gente vê isso. Antes da leitura, deixa eu relembrar que havia uma promessa que Abraão seria pai
de muitas nações e todas as famílias da terra seriam abençoadas através do descendente de Abraão. Então, a promessa para Abraão, a promessa é uma promessa ampla, uma promessa para toda a humanidade. Então, Abraão tem uma promessa que abrange alguma coisa muito grande, toda a humanidade. Em Gênesis 18, 17 e 19, a gente vai entender o que Abraão tinha que fazer para que essa promessa, que abrangeria toda a humanidade, se cumprisse. Vamos lá, por favor. Gênesis 18, 17 a 19. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Jaceman, por favor, lê de novo, porque eu escolhi. Aí eu vou te interromper, tá bom? Por favor, eu escolhi. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Isso. Então, Deus escolheu Abraão para ele fazer uma coisa, que era ordenar a família dele. E aí continua a força, irmão. A fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Sim, continua, por favor. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Para que é que Abraão ia cuidar bem da família dele? Para que a família cumprisse a vontade de Deus, a justiça de Deus. Para quê? Para que se cumprisse o que foi dito a respeito de Abraão. O que é que foi dito a respeito de Abraão? Foi dito que ele seria pai de muitas nações. Foi dito que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele, através da descendência dele. Tá, era uma promessa ampla, mundial, abrangeria toda a humanidade. O que é que Abraão tinha que fazer? Ordenar a família dele. Tá? Então, a gente entende aí, na história de Abraão, o papel da família no projeto de Deus. No projeto de Deus, para que se alcance as nações, existem famílias ordenadas. Necessariamente, para que o projeto de Deus se cumpra, por essa história de Abraão, isso se aplica a nós, as famílias precisam estar ordenadas. Daí eu quero trazer 4 afirmações que são básicas para a gente compreender o valor da família do discípulo de Jesus. Primeira afirmação, que o casamento e a família são parte da vontade de Deus, que Ele criou. Isso aí está óbvio na Bíblia. Tá? Casamento e família, parte do projeto de Deus, não é invenção humana. Hoje nós temos uma campanha contra os princípios bíblicos no mundo todo, para destruir os valores cristãos, e um dos mais combatidos é a família e o casamento. E um dos argumentos é que o casamento surgiu lá quando a pré-história e que isso gerou dominação do homem sobre a mulher, então isso precisa ser eliminado. E a gente precisa viver sem isso. É um argumento maligno, mundano, para destruir um projeto de Deus. Para nós, o casamento é parte da vontade de Deus, a família é criada por Deus. Segunda afirmação importante é que, como tudo mais que Deus criou, o casamento e a família não foram criados para nós mesmos, mas criados para a glória de Deus. Isso aqui é importante, tá, gente? A nossa função na obra, ao trabalhar com pessoas, ao ensinar essas coisas para as pessoas, não é proporcionar para as pessoas um casamento legalzinho, uma família arrumadinha, para cada um se sentir muito bem. Bem, uma família arrumada, uma família equilibrada, um casamento equilibrado, claro que vai trazer tranquilidade, descanso, mas o alvo não é esse. O alvo é para a glória de Deus. O casamento e a família foram para a glória de Deus, como tudo mais. Tudo é para Cristo, porque tudo é por Ele e para Ele. Então,
Tudo é para Cristo, não é? Terceira afirmação aqui nessa introdução é que o cuidado dos casamentos e da família são prioridade na vida da igreja. Não é possível que a gente priorize outras coisas da vida da igreja e os nossos relacionamentos familiares estejam destruídos. Infelizmente, isso é aceito de maneira comum hoje na chamada igreja evangélica, de as pessoas viverem uma liturgia, os cultos e tudo mais, mas a vida em casa não corresponde com a vida dos cultos, vamos dizer assim, não é? A família não é prioridade e precisa ser porque né? A igreja a igreja é uma família e cada família é igreja. Isso está na quarta afirmação aí dessa introdução, não é? Que o casamento e a família sendo base, estando na base da vida da igreja, cada família é uma igreja. Veja só, não precisaria, mas me deixe fazer essa observação, que não é que cada família vai ter na sua sala ali umas cadeirinhas, uma atrás da outra, com um púlpitozinho, não é isso. Cada família é igreja no sentido que cada família vai viver como igreja, isto é, marido e mulher são irmãos em Cristo, os filhos e os pais são irmãos em Cristo, e vão orar, e vão evangelizar, e vão ganhar pessoas, e vão fazer discípulos, e vão adorar, e vão louvar. Quer dizer, a presença de Deus está na casa, assim como esperamos que esteja nos nossos ajuntamentos. A família vive como igreja e a igreja vive como família. Tá? A partir de casa, a gente prega o evangelho, a gente faz discípulos, a gente vive com Deus.